Glória a Deus pela vida de cada um, amém, pela vida do pastor Eric, Naira, Ezequias, Alessandra, Ministério de Louvor, dança, todos os ministérios, cada um dos irmãos, que Deus continue abençoando essa igreja, amém? Quero continuar mais ou menos no tema do último domingo que eu ministrei, transformados para transformar, né? E lá eu falei, naquele domingo, falei da obra redentora de Cristo, né? E muitas pessoas têm dificuldade ainda de compreender o que a obra redentora de Cristo na cruz. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele falou que os judeus, eles viviam ali na regra do Antigo Testamento, e que o véu estava posto, e que eles, quando liam Moisés, o véu permanecia, não atentaram para a obra que Cristo fez de restauração da humanidade. Cristo restaurou o homem, restaurou a autoridade do homem. Cristo é o segundo Adão, né? Segundo Adão, que restaurou a autoridade do homem nessa terra. Que Adão entregou a autoridade do homem ao diabo, né, a Satanás, quando ele caiu, quando ele pecou no Éden, e ele entregou a autoridade desse mundo a Satanás, mas Cristo, ele resgatou essa autoridade, ele devolveu para nós essa autoridade. Lucas 10:19 é uma prova disso. Ele diz: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vos causará dano. Isso fala dessa restauração da autoridade. E comentando Coríntios, o apóstolo Paulo fala que na antiga aliança, essa autoridade ainda não havia sido restaurada, e aqueles que permaneciam na antiga aliança, o véu estava posto, não vislumbravam essa mudança, essa transformação que foi realizada por Cristo. Cristo restaurou a autoridade do homem, amém, querido? Cristo restaurou a autoridade do homem, da humanidade, e Deus deu um nível de autoridade para o homem nessa terra, amém, querido? Inclusive o homem, independente dele ter Deus ou não, ele tem uma autoridade nessa terra. O homem é o cara que nasceu nesse planeta, ele é desse planeta. A Bíblia diz, lá em Gênesis, ele diz que Deus entregou a autoridade dessa terra para o homem, o domínio, né? Deus entregou o domínio da terra para o homem, diz que nós dominaríamos sobre os animais, sobre tudo, e o homem continua dominando sobre a terra. O homem domina, Deus cortou o acesso do homem à árvore da vida, porque senão o homem teria a vida eterna, e viveria eternamente na iniquidade, no pecado, no mal. Mas Deus nos deu um nível de autoridade, deu uma autoridade para o homem, como governante desse planeta. Mas em Cristo, Deus nos deu uma autoridade que vai além desse mundo. Deus nos deu uma autoridade espiritual. Deus nos deu uma autoridade espiritual. Olha, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vos causará dano. Nós temos que viver e crer que somos detentores dessa autoridade, amém? E nós vimos que nós somos transformados com a obra redentora de Cristo. Nós temos autoridade espiritual, nós temos autoridade sobre esse mundo, sobre todas as coisas desse mundo. Ele nos deu essa autoridade. Lucas 10:19, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vos causará dano. Então, podemos realizar qualquer coisa, porque Deus nos deu essa autoridade, e em Cristo, somos mais do que vencedores, somos vencedores, é isso que a Bíblia diz. O nosso problema é que nós nos acostumamos com os textos bíblicos, e eles são simplesmente textos, parece que não são realidade, parece que não é uma verdade, mas é uma verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não é aquilo que a gente sente que é a verdade. O que é a verdade é a palavra de Deus. Ele diz: somos mais do que vencedores.
Então a obra redentora de Cristo, ela nos deu muitas coisas. A graça, olha, a Bíblia fala das incomensuráveis riquezas da sua graça. E o melhor, tudo isso foi pela graça. A graça de Deus opera uma obra nas nossas vidas. E o ministério do Antigo Testamento, ele foi chamado de um ministério da condenação. Ministério da condenação. Mas o ministério da Nova Aliança foi chamado do ministério do Espírito. Deus nos deu o ministério do Espírito. Nós temos o Espírito Santo, querido. Deus vive em nós. Deus vive em nós através do seu Espírito. Temos o ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando nós trabalhamos em comunhão com o Espírito Santo, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Deus nos deu o ministério do Espírito. Amém? E eu quero, 2 Coríntios 3,18, naquele dia nós lemos o seguinte, e eu parei nesse ponto. Naquele domingo eu estava mostrando como havia a grande diferença entre a antiga aliança e a nova aliança, e no final a conclusão foi essa, e através do Espírito nós somos transformados. A gente tem poder sim para vencer o pecado, a Bíblia diz isso, porque agora nós temos uma natureza divina. Por muito tempo eu vivi assim, querido, pensando, não, eu sou um miserável pecador. Eu sou um miserável pecador. Se você crê que você é um miserável pecador, você vai ser um miserável pecador. Ai, a minha carne. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós fomos santificados. A Bíblia diz que nós fomos regenerados. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Você não é um miserável pecador. A Bíblia diz, você é santo. Você era pecador, agora você é santo. Foste justificados, foste santificados. Você tem a natureza, você tem a semente de Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo. E como andar? E a graça, ela opera. Esse é o grande engano de hoje. Pensa que a graça é meramente perdão dos pecados, mas a graça, ela é multiforme, ela trabalha em todos os aspectos da nossa vida. Como eu já ministrei aqui, a graça é salvação, mas a graça também é santificação. A graça também é poder de Deus para vencer as circunstâncias. A graça nos fortalece, a graça nos supre, e a graça nos faz compartilhar, servir. Tudo é obra da graça, tudo é obra do Espírito. E a graça, ela é ministrada através do Espírito. A graça opera através do Espírito. E 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos ler o que esse texto está dizendo. Olha, e todos nós que nascemos de novo, nós que temos Cristo, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Quando você olha no espelho, você reflete no espelho, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Transformados em quê? Na semelhança da imagem de Cristo. Quando nós temos uma vida no Espírito e vivemos na presença do Espírito de Deus, o Espírito de Deus transforma a nossa vida e nos faz a imagem dele, como por espelho. É isso que esse texto está dizendo. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Uma vida no Espírito, uma vida na presença de Deus, transforma a nossa vida, muda a nossa vida. Nós ficamos parecidos com Jesus, nós ficamos semelhantes a Jesus. E esse é o ministério do Espírito.
Ele nos transforma. E olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 14, falando do ministério do Espírito. Porque todos os que são guiados pelo... Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito, precisamos ser dirigidos pelo Espírito. Agora eu pergunto, qual é o nível de direção que o Espírito tem dado para você? De que nível você tem sido guiado pelo Espírito? Qual o teu nível de direção do Espírito? É o Espírito que dirige a tua vida? Você todo dia levanta e diz: Senhor, me guia nesse dia, me dirige nesse dia. Você busca saber qual é a vontade do Espírito? Você busca saber todos os dias qual é a vontade de Deus? Ser guiado pelo Espírito é assim, é ser dirigido por Ele diariamente. Não é só assistir um culto no domingo, não é só ler a Bíblia de manhã, não, é uma atitude permanente de ser guiado e dirigido pelo Espírito. Você pode estar no trabalho e estar sendo guiado pelo Espírito. Você pode estar na escola, na faculdade e estar sendo guiado pelo Espírito. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, quão pouco nós nos deixamos se guiar pelo Espírito? Quão pouco? Porque o certo é isso, é você acordar de manhã: Senhor, me guia hoje, me dirige, sabe, sinceramente, essa coisa de pegar eu vou ficar 1 hora de oração, vou ficar 2 horas de oração, isso não é o certo. O certo é você viver num permanente estado de oração. A cada momento o Espírito, você anda com Ele. Andar no Espírito não é só uma frase, é andar com Ele. Ele está do meu lado. Em qualquer situação, eu estou consultando o Espírito. Eu estou perguntando dele: o que tu queres, Senhor? O que faço aqui? Qual a direção? Lembra o texto lá de Isaías? Diz que nós ouviríamos, ele está falando do ministério do Espírito, diz que nós ouviríamos a voz dizendo: esse é o caminho. Mas para isso nós precisamos estar conectados com Ele, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, seja sincero, você é guiado pelo Espírito? Durante todo o dia o que você faz? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, ter uma vida dirigida pelo Espírito. Não interessa o que você gosta, o que você quer, esse não é o foco. O foco é o que Deus quer, o que o Senhor quer nessa situação. E o versículo 15 diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão. Interessante isso. A escravidão, e aqui, é o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Olha, o medo é um espírito, o medo escraviza. Olha, vocês não receberam um espírito de escravidão, um espírito de medo. Então, meu irmão, se você vive com medo, repreenda o espírito de medo, da opressão, porque é um espírito. E a Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos de novo em temor, mas recebemos um espírito de adoção. Mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Olha, o espírito que nós recebemos é de filhos. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Cara, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Cara, como é que o Filho de Deus é um derrotado? Não, querido, o Filho de Deus não é um derrotado. Paulo nunca foi derrotado. Nunca foi. Ele dizia:
em tudo somos atribulados, mas não abatidos, não é isso? Tu vê, ele dizia um problema e ele sempre dizia uma superação. Somos desanimados, abatidos, mas não destruídos. Somos afligidos, mas não ficamos desesperados. Só vê que ele sempre dá uma palavra superior. Paulo não era derrotado. O espírito que habita em nós não é um espírito de derrotado, é um espírito de vencedor. Ele diz: aprendi a estar contente em qualquer situação, tanto sei passar necessidade, como sei ter em abundância, tanto sei ser honrado, como sei ser humilhado. Em tudo, em todas as coisas estou experimentado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é um espírito de vitória, ele é vitorioso, ele é vencedor, independente das circunstâncias, independente da situação. O Senhor não nos deu um espírito de escravidão, mas Ele nos deu um espírito de adoção. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Quem tem o Espírito de Deus sabe que é filho de Deus, que somos filhos. E se nós somos filhos, versículo 16, somos logo herdeiros. Cara, para que o cara vai falar de herdeiro? Para que você vai falar de herança? O que ele está querendo dizer para isso? Olha, nós somos filhos de Deus, irmãos. Ele está dizendo, olha, e nós somos herdeiros, somos semelhantes a Cristo, eles são co-herdeiros. Sabe quem é o co-herdeiro? Por exemplo, um pai morre, quem é o co-herdeiro? São os irmãos, co-herdeiro que herdam a mesma herança. Ele disse que nós somos co-herdeiros com Cristo, quer dizer, nós estamos no mesmo nível de Cristo, em relação ao Pai. Somos semelhantes a Cristo, somos iguais a Cristo. Como é que somos derrotados? Se somos iguais a Cristo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos. Esse padecemos aqui, querido, olha, quando a Bíblia fala de sofrimento, de tribulação, é padecer no trabalho de Deus, na obra de Deus, é perseguição, é luta, é batalha, que tem. Se a gente lê Apocalipse, a gente vai ver Jesus falando com a igreja, ele diz, olha, vocês padecerão uma aflição de 10 dias, ser fiel até a morte. O diabo pediu vai fazer isso na vida de vocês, fala de perseguições. Ele diz, se nós sofremos com Cristo, com Ele também seremos glorificados. Sofrer com Cristo é muitas vezes padecer por fazer o que é certo. Não fala de um derrotado, fracassado, não fala de um miserável, não. Porque o apóstolo Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Ele fala, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então nós temos o ministério do Espírito. Vários textos corroboram isso. Colossenses 1,13, o que diz? Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. O diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, querido. Nós não somos reféns do diabo. Olha, ele diz, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você sabe que aí ele está falando do diabo e dos seus demônios, e absolutamente nada vos causará dano. E aqui ele diz, ele nos libertou do império, do domínio, da influência das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já somos cidadãos do reino.
Nós temos o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito é poderoso, querido. Atos 1:8 diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas. Sabe, a única coisa que a gente precisa é do poder do Espírito Santo, querido. A única coisa que um pregador precisa é do poder do Espírito Santo. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Ele disse: olha, vão, cure enfermos, expulse demônios. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nossa missão é essa: destruir as obras do diabo. Jesus disse: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Nós temos o ministério do Espírito, mas para o Espírito se manifestar na nossa vida, a gente tem que ter intimidade com Ele, andar com Ele. Lembra do texto lá inicial, que nós somos transformados pelo Espírito, pelo Espírito. Ele diz assim, ó: e todos nós, 2 Coríntios 3,18, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quanto mais intimidade você tiver com o Espírito, isso aqui ninguém está falando de graça, está entendendo, querido? Ninguém está falando de salvação, a gente está falando de poder, está falando de poder de Deus. Ninguém está falando de salvação. As igrejas aí ficam o tempo todo: a graça, amém, a graça, mas isso é só o começo de tudo. A graça é só o começo. Sim, aí, porque eu tenho a graça, pronto, agora pronto, eu tenho a graça. Não, Deus deu uma missão para a gente também. Qual é a nossa missão? Destruir as obras do diabo, fazer o bem, orar. Querido, eu fiquei muito feliz. Eu vim entrando aqui agora, quando saí do carro, parei ali, um velhinho me parou, e eu ia passando assim, aí eu cumprimentei ele, aí: o senhor, me desculpe, o senhor é o pastor Xavier? Eu disse: sou. Pastor, que felicidade lhe encontrar, pastor. Me abraçou, que felicidade. Eu sou o Edilson, pastor. O Edilson, filho da... O senhor não está me conhecendo? Mas não estou não. Eu sou o Edilson, marido da Safira. A gente vinha antigamente com você na igreja e tal. Pastor, que felicidade. Pastor, ore por mim, eu estou tão oprimido, pastor, estou com fobia, ore por mim. E me abraçou. Olha, foi a coisa mais feliz que me aconteceu hoje. Ele conhece o pastor Eric. Ele disse: eu já falei com o pastor Eric, eu perguntei pelo senhor, ele disse que o senhor estava viajando. Pastor, ore por... Que maravilha, cara, eu fiquei muito feliz. Aí eu orei com ele, repreendi, em nome de Jesus, ele não vai ter mais isso. Essa é a nossa missão: destruir as obras do diabo. Às vezes a gente está focado em grandes coisas, sabe? Muitas vezes essa visão moderna da igreja hoje, de metas, disso, daquilo, a igreja virou uma empresa, um negócio, sabe? Isso roubou muito o nosso desejo de fazer as coisas, sabe por quê? As coisas se tornou mecânico, e aí agora hoje o valor está no tamanho da igreja, na quantidade, mas o valor está em você fazer o que Deus mandou você fazer. Uma alma, uma vida vale mais do que o mundo. Então, faça o bem, seja um embaixador de Cristo, ore, traga a palavra de ânimo para as pessoas, apresente Jesus para as pessoas. E deixe o resto com Deus, porque Deus nos deu o ministério do Espírito, somos embaixadores de Cristo. A Bíblia diz que a nossa mensagem é o ministério da reconciliação.
Ele disse: nós somos embaixadores de Cristo, para falar para a humanidade que Deus já não está mais irado com a humanidade, porque Jesus, Ele aplacou a ira de Deus, no sentido de que, antes de Jesus, o homem estava debaixo de rebelião, e não tinha como, a relação homem-Deus estava quebrada, mas Jesus, Ele restaurou isso, e agora nós somos filhos de Deus, filhos de adoção, temos valor, querido, temos valor. Muitas vezes as pessoas também confundem o crente com o pecador. Não, nós éramos pecadores. Você não leu o texto? O texto diz: quando éramos ainda pecadores, não é assim que a Bíblia diz? Mas o que ela diz agora? Mas agora vós sois santos, vós sois herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e nós temos o ministério do Espírito. E aí, quando nós temos intimidade com o Espírito derrama sobre nós dons. Dons são as ferramentas de Deus, é a capacitação de Deus para nós sermos testemunhas eficazes. Testemunhas eficazes. O poder do Espírito Santo é tremendo, querido. Quando Pedro pregou lá no Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram, não foi isso? Eles estavam, sabe o que aconteceu no Pentecostes? Já aconteceu muitas vezes. Os avivamentos que aconteceram no mundo, todos foram assim. Você acha que aquelas pessoas se converteram por causa das palavras de Pedro? Poxa, Pedro fez um discurso que convenceu 3.000 pessoas? Não, queridos, aquilo foi o poder do Espírito Santo, trazendo convicção de pecado. Pedro pregou uma pregação simples, mas o poder do Espírito Santo estava sobre eles. E as pessoas, sabe, quando o poder do Espírito Santo está sobre nós, sobre o pregador, quando o poder do Espírito Santo está sobre ele, ele prega, e ele diz duas palavras, e as pessoas dizem assim: o que é que eu faço para ser salvo? Eu quero Jesus, eu quero. Foi assim que eles fizeram lá em Pentecostes. Pedro pregou, simplesmente: Jesus morreu, ele veio, vocês mataram, mas agora ele está aqui, pronto para sair. E ele diz: irmãos, que faremos? Outros grandes avivalistas aconteceram assim também. Charles Finney, ele visitava as fábricas. Charles Finney, ele foi um advogado que se converteu. Advogado. Se a gente for ver na vida desses homens, todos eles tinham uma vida de intimidade com Deus. E aqui ninguém está falando de salvação, de mérito, não é isso. Mérito é uma coisa, mas se você quer ser cheio do poder do Espírito Santo, você tem que ter intimidade com Deus. É aí que você vai receber. Pastor, não é tudo pela graça? Pela graça sois salvos. E vou dizer uma coisa: até esse querer, essa sede, essa fome de Deus, essa fome da presença de Deus, eu vou me retirar e eu vou buscar isso tudo é obra do Espírito Santo. Agora, se você quer, você tem que pedir: eu quero, Senhor, me dá essa fome pela Tua presença, me dá esse desejo, eu quero ansiar a Tua presença. Contei para vocês, né, do testemunho de William Duma, o sul-africano lá. O Charles Finney também, ele se retirava para orar, e ele ficava horas na mata orando. Depois, quando ele saía, ele ia visitar fábricas, e quando ele ia passando, as pessoas caíam ao lado dele, e diziam: o que eu faço para ser salvo? Eu quero Jesus. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Só que nós precisamos do poder do Espírito Santo para as nossas vidas. Os dons espirituais, são 9 dons espirituais. Os dons espirituais quebram todo o argumento do diabo. Os dons espirituais.
A Bíblia diz para a gente buscar os dons. Buscai com zelo os melhores dons. Quais são os dons espirituais? São 9. A palavra do conhecimento. Sabe o que é a palavra do conhecimento? O Espírito Santo se manifesta através da palavra do conhecimento. É quando o Espírito Santo fala algo para você a respeito de alguma situação oculta, escondida. É a revelação. Que ele fala algo que ninguém te contou, mas o Espírito contou para você. Isso é um dom tremendo. Os pecadores ficam... Quando o poder de Deus estava nas igrejas, aquelas igrejas pentecostais bem, acabou que tinha até medo de entrar lá, porque senão vai ter uma revelação e vai... A palavra do conhecimento é uma revelação que Deus dá de algo, que ele fala ao teu espírito, fala ao teu espírito, e quando tu fala, a pessoa, como é que ele sabe disso? A palavra de sabedoria, segundo dom, são 3 dons de revelação: a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, que é quando ele revela algo que está oculto a respeito de uma situação, de uma pessoa. A palavra de sabedoria é quando ele te dá uma direção. É uma direção do Espírito. Você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer alguma coisa, Deus te dá uma palavra de sabedoria, que é uma direção do Espírito sobre o que tu deves fazer. Para a gente entender esses dons, a gente tem que estar conectado com eles, senão eles passam despercebidos. É uma decisão que você tem que tomar. Deus te dá uma palavra de sabedoria. E o discernimento de espírito, terceiro, que eu vou colocar aqui, o discernimento de espírito. Outro dom do discernimento de espírito, discernir qual o espírito que está atuando, vou já terminar, qual o espírito que está atuando naquela situação, naquela circunstância. Meu irmão, se o cara tiver discernimento do espírito na família, quantas vezes você está na família, de repente começa uma discussão tola, né? Uma discussão tola, uma coisinha, e pronto, já envolve todo mundo. Meu irmão, isso é um espírito de contenda que está ali. Discernimento de espírito para orar. Olha, eu fui para o sítio esses dias. Eu já aprendi uma coisa, querido. O que a Bíblia diz? Orando em todo tempo, com oração e súplica no espírito. Aconteceu várias vezes que a gente ia para o sítio, chegou lá, é um doente, é uma coisa, é um negócio, tem que voltar. Sabe, existe questões espirituais territoriais. Eu aprendi. A gente tem que aprender. Por onde você vai, meu irmão? Ore antes, Senhor, me guarda nesse caminho, repreende todo o mal. Sabe, você pode parecer maluco, esse cara é fanático, esse cara é doido, mas o mundo espiritual, ele é real, queridos. Ele é real. Aí às vezes nós ficamos só guerreando no natural. Aí, na ida lá, eu vou orando, Senhor, nos guarda, que seja um final de semana abençoado, que o Senhor desfaça toda a obra do diabo, toda a obra do inferno, sabe? Toda manhã você se levanta e ora e repreende. Pode parecer, você é um fanático, você é um maluco. Não, meu irmão, o mundo espiritual é real. E a Bíblia diz lá, quando o apóstolo Paulo trata da batalha espiritual, lá em Efésios 6,12, no final ele diz, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, por todos os santos, orai sem cessar. A vida no Espírito é uma vida de oração permanente. Às vezes você vai querer olhar 1 hora, 2 horas, você nem ora, mas se você permanecer no Espírito. E eu orei, cara, levei uma queda da rede lá, não me machuquei em nada, mas caí com todo o corpo. O Espírito falou para mim, porque você orou. Os crentes, com o tempo, a gente começa a ficar muito humanista. Não, tudo é natural, tudo é normal, não. Mas existe uma guerra real. Existe uma guerra. Então, orando, todo dia, andar no Espírito é isso, é acordar pela manhã, Senhor, estou na tua direção, quero ser guiado por ti. Desfaz, Senhor, toda a obra do inimigo contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Ora pelos outros, intercede por alguém. Parou ali, faz alguma coisa, lembrou de novo,
de novo na presença de Deus, é andar com Deus, é andar no Espírito. Terceiro dom, discernimento de Espírito, entender o Espírito que está atuando naquele momento, naquela situação, naquela circunstância. São dons espirituais, querido. Sem esses dons nós estamos desarmados. Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus considerou que isso era importante. Quarto dom, ou mais um dom, o dom de curar. O de curar é um dom. Agora, os dons só vão acontecer se a gente colocar eles em prática, querido. Aí, o que acontece? Alguém fica doente em casa, a gente já corre para o hospital por remédio. Amém. Vai para o hospital, vai para o médico, mas ora também, crê, que faz uma oração, impõe as mãos, o que Jesus diz, repreende esse espírito de enfermidade, repreende esse mal, em nome de Jesus. Sinto uma dorzinha aqui, meu irmão, sai fora, está repreendido em nome de Jesus. O Senhor já levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Toma posse das promessas. Está entendendo? Né? Quantas vezes a gente não ora nada, já corre para o remédio. Não, meu irmão. Dom de curar é um dom. Imporão as mãos e os enfermos serão curados. Então impõe as mãos. Aí às vezes você, mas sabe por que você nunca curou ninguém? Porque você nunca impôs as mãos. E sabe, eu me lembro no início da minha vida cristã, era assim, tudo impõe as mãos, e as pessoas eram curadas. Com o tempo a gente vai, eu me lembro que a gente tinha uma mini congregação lá na Grande Vitória ali, Grande Vitória, era 5, 10 pessoas, é isso que um pouco, essa visão empresarial de igreja acabou um pouco isso. Ela diz, só 5, isso aí não dá ibope. Mas uma vida para Deus é importante. E aí a gente quer o muito, a gente termina não fazendo nada. A gente quer o reconhecimento, a gente quer a multidões, mas toda a multidão começou com um. E aí eu fui lá, eu me lembro que o cara estava com malária, eu impus as mãos sobre ele com malária. No outro dia ele se levantou e foi trabalhar. Os milagres vão acontecer quando a gente orar. O Wigglesworth chegou uma vez na Austrália, a mulher, ele foi lá orar com a mulher no quarto, a mulher morreu. Ele pegou a mulher pelo pescoço assim e colocou na parede, em nome de Jesus, volta à vida, espírito de morte, sai dessa vida. 3 vezes. A primeira ele fez, jogou, a mulher caiu. Segunda fez, jogou, a mulher caiu. Terceira fez, a mulher voltou a respirar. Isso é fé, né? Então é assim. A fé é uma teimosia santa. Os dons do Espírito, dom de curar é um dom, está lá entre os 9 dons do Espírito. Dom de curar é um dom. O dom da fé é um dom. A fé é um dom. E graças a Deus, porque Deus disse que deu a medida do dom da fé para cada um de nós. Você já tem fé. Agora, se você ficar o tempo todo dizendo, eu não tenho fé, eu não tenho fé, eu não tenho fé, eu não tenho fé, aquilo que você declara se torna uma realidade para você. A fé vai embora. Mas você já tem fé. Eu tenho fé. Eu tenho aprendido nesses dias muito a confessar a palavra, sabe? Eu tenho aprendido, é maravilhoso você confessar a palavra, porque você confessa a palavra na boca e ela vai para o teu espírito. E Provérbios 3, 5, 6 diz assim, confio no Senhor de todo o meu coração, e não me estribo no meu próprio entendimento. Reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, e Ele endireitará as minhas veredas. Dom da fé é o quinto, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, curar, fé. Sexto, profecia, profetizar. Profetizar e ministrar é o dom da palavra. É o dom da palavra.
é declarar algo, é fazer declarações. Profetizar é como fazer a sua profissão de fé, declarar aquilo que você crê. Isso é profetizar. Então Deus te deu o dom de profetizar. Lembra? Profetiza, filho do homem, sobre esses ossos. Profetizar, a gente só tem aquela ideia de profetizar, que é prever o futuro. Mas profetizar, no básico, no grosso, que é profetizar, é você fazer declarações sobre algo. É profetizar aquilo que Deus diz. Profecia. O outro dom já é o sétimo, né? Oitavo, né? O oitavo é o dom de línguas, que é um dom que edifica o nosso espírito. É um dom que edifica o nosso espírito, nosso interior. A nossa mente não ora, mas o espírito, nosso espírito ora. E o último, variedade de línguas, interpretação. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele diz que aquele que ora em línguas, peça também para que Deus lhe dê o dom de interpretá-las. Meu irmão, com esses dons, nós estamos capacitados para enfrentar todas as hordas do inimigo, sermos vencedores. Nós precisamos do Espírito, amém, querido? Andar com Ele diariamente, ser dirigido por Ele. Eu tenho uma lista de situações em que eu vejo a mão de Deus, Deus agindo na minha vida. A gente precisa estar muito conectado com o Espírito, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, vamos ser sinceros, irmãos. Quantas pessoas se dizem crentes e não estão nem aí para a direção do Espírito? Leva a vida totalmente só no natural. Não quer saber nada da vontade de Deus. É o dia todo no natural. O pastor Eric ministrou muito bem. Ou foi na quinta, ou foi no domingo passado. Nós temos que ser guiados pela nossa mente, pelo Espírito agora. Olha, querido, são tantas maravilhas. Olha o que a Bíblia diz: nós temos a mente de Cristo. Você sabe o que quer dizer isso, querido? Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo está em você. Você pode usar a mente de Cristo, mas a gente não quer, né? A gente quer viver no natural, seguir o natural, o racional, o lógico. E olha, tudo que é natural é contra o espiritual. A carne é natural, o espírito é espiritual. A carne guerreia com o espírito. O natural guerreia contra o espiritual. O natural guerreia contra a mente de Cristo. Aqueles caras devem ter dito para Josué: Josué, tu é doido? Tu vai querer ganhar uma guerra rodeando umas muralhas? Como que tu vai fazer isso? Isso é um natural. Mas o espiritual é diferente. Ele vê aquilo que o natural não vê. Amém? Quero estimular você, querido, em nome de Jesus. Busque a comunhão do Espírito Santo diariamente. Encha-se de coisas do Espírito. Que essa seja a sua oração: Senhor, me enche com teu Espírito. Me enche com teu Espírito. Amém?